A nossa videoaula de hoje vai ser sobre período composto por subordinação, substantivos. Acalma o coração, eu não sei o que acontece, mas toda vez que você fala assim, subordinada, normalmente os alunos já viram e falam assim, ai, Senhor, mas meu pai, não tem nada disso, não é uma coisa difícil de entender, é uma coisa super tranquila e eu vou tentar explicar isso para vocês nessa videoaula, tá? Mas se você não viu a videoaula sobre período composto por coordenação, eu te peço e te aconselho a dar uma olhada antes de continuar assistindo essa aula. Por quê? Porque lá eu dou o conceito do que é coordenada, do que é subordinada, tá? Isso é uma continuação, vamos dizer assim. Então, vamos começar, tá? Pensando no seguinte, nós vamos ter 3 tipos de subordinadas, tá? Nós vamos ter as subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Essa videoaula de hoje é sobre as substantivas, tudo bem? Depois nós vamos fazer as outras duas, mas hoje é substantivas. Entenda que as subordinadas substantivas, elas recebem esse nome e elas vão exercer, digamos assim, uma função na oração, no período composto. É isso. Então a definição é bem simples, tá? Bom, temos, na verdade, alguns tipos de subordinadas. Nós vamos ter as subordinadas substantivas, subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, apositivas, predicativas. São 6 tipos. E nós vamos conversar sobre esses 6 tipos agora. Vamos começar com as subordinadas, substantivas, subjetivas. Vão ser as primeiras, tá? De uma forma geral, esse tipo de oração vai receber a classificação de sujeito. Ela funciona como se fosse uma espécie de sujeito. Você vira para mim e fala assim, menina, uma oração funcionando como sujeito? Ela vai funcionar como sujeito da oração principal, tá? Mas eu compreendo, vamos simplificar. Vamos colocar, por exemplo, um período simples para que você visualize o que eu estou falando. No período simples, por exemplo, é fundamental o seu comparecimento na reunião. Observa, olha, é fundamental o seu comparecimento na reunião. Nós sabemos que existe uma coisa chamada ordem direta ou ordem canônica. O que seria essa ordem direta? Né? Sujeito, verbo, complemento. Então, quando você quer colocar uma frase na ordem direta, você vai colocar nessa estrutura, sujeito, verbo, complemento. Ok, tá? A frase que eu falei. É fundamental o seu comparecimento na reunião. Observa que essa frase está fora da ordem direta. Ela está fora da ordem direta. Ela está começando pelo verbo, olha, é fundamental. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa frase na ordem direta, tá? Então, o seu comparecimento na reunião é fundamental. Ok. Qual o sujeito dessa frase? O seu comparecimento na reunião. Ok, simples, fácil de identificar. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um período composto por subordinação dentro dessa mesma estrutura para você visualizar, tá? Então, olha, é fundamental que você compareça à reunião. Observa que agora eu já coloquei a conjunção. Observa que agora eu tenho os 2 verbos, eu tenho um período composto. Tudo bem? Então, esse aí, ó, que você compareça à reunião, passa a funcionar como sujeito de é fundamental. Exatamente igual eu fiz com o período simples. Quando isso ocorre, tá? Isso recebe o nome de subordinadas substantivas
subjetivas. Olha, eu preciso dizer a vocês que tem algumas observações. Normalmente, tem algumas marcações, sabe? Alguma coisa que dá um gatilho que você fala, é subjetiva, tá? Normalmente, são orações que normalmente começam com coisas tipo assim. Eu vou botar no lado para vocês tudo direitinho, tá bom? Aqui no lado é ótimo, vou botar ao lado aqui para vocês. Então, por exemplo, é bom, é preciso, sabe-se, convém, tá? São esse tipo de estruturas aí, ó, que vão dar um indício, um gatilhozinho de que a gente está lidando com as subordinadas, substantivas, subjetivas. Tranquilo, gente? Na santa paz que Deus deu? Não é difícil de entender, não, é muito fácil, tá? Bom, se você entendeu isso, você também vai entender o próximo tipo. Ela recebe o nome de objetiva direta. É uma oração, meu amor. Mas nós vamos ter que retomar o conceito de objeto direto, tá? Numa estrutura simples, num período simples, nós vamos ter o objeto direto. E o objeto direto vai complementar um verbo transitivo direto. Detalhe, se está embolado na tua cabeça, nós temos uma aula falando sobre transitividade verbal. Volta lá e dá uma olhadinha nela, por favor, tá? Então, vamos pegar a seguinte estrutura. Todos querem a sua aprovação. Ok, todos querem a sua aprovação. Vamos pensar no verbo. Querem. É o verbo querer. Eu vou olhar a transitividade desse verbo, tá? Então, eu faço dessa forma, tem professores que fazem simplesmente com uma pergunta simples, mas enfim. Quem quer, quer algo. Observa que entre, né, quer e algo, no meio eu não tenho nenhuma preposição, nada. Isso quer dizer que o verbo se liga diretamente ao complemento. Diretamente ao complemento. Então, nós vamos ter um verbo transitivo direto, porque a ligação verbo-complemento é direta. Beleza. Consequentemente, né, a sua aprovação vai ser o objeto direto, vai ser o que completa esse verbo transitivo direto. Isso que eu estou falando com vocês é numa estrutura de período simples. Vamos jogar isso de forma similar para uma estrutura de período composto, tá? Por subordinação. Então, todos querem que você seja aprovado. Observa, é basicamente a mesma estrutura. Eu vou ter a oração principal, todos querem, tudo bem? Ok. Vou analisar o verbo dessa oração principal, quem quer, quer algo, verbo transitivo direto, tudo bem? Que você seja aprovado vai ser a oração, né, subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque eu vou ter uma oração inteira que vai funcionar como objeto direto de outra oração. Então, super tranquilo. Eu espero que esteja tranquilo até aí. Então, gente, observa, a única coisa que eu fiz, tá? Foi olhar a transitividade desse verbo aí, tá? E ver a complementação. Bom, então você é um ser humano espertinho, você já entendeu uma coisa. Se nós temos objeto direto, é claro que a gente vai ter objeto o quê? Indireto. É claro que a gente vai ter objeto indireto. Então, observa que a base de raciocínio é igual, tá? A base de raciocínio é igual. Então, vamos pensar da seguinte forma, tá? Olha um exemplo. Meu pai insiste em meu estudo. Meu pai insiste em meu estudo. Tá bom? Ok. Então, observa o seguinte. Quem insiste em algo. Então, você observa que entre insiste e algo, no meio tem uma preposição. Certo? Em. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o verbo vai se ligar à preposição. A
preposição vai se ligar ao complemento. Beleza, mas observa que a ligação verbo-complemento não se dá de forma direta, ela se dá de forma indireta. Liliane, por quê? Porque tem que passar pela preposição. Então, nesse caso, nós vamos ter um verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, ele vai ter um complemento. E esse complemento vai ser um objeto indireto, numa estrutura simples. Vamos pegar essa frase, vamos passar essa frase agora para período composto. Então, meu pai insiste que eu estude. Meu pai insiste em que eu estude. Tudo bem? Então, observa aqui a mesma estrutura. Quem insiste, insiste em algo. É um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, tá? Nós vamos ter uma oração inteira e sair do foco. Uma oração inteira que vai funcionar como objeto indireto do verbo da oração principal. Aquilo que eu te falei com a objetiva direta é bem similar ao que eu estou te falando com a objetiva indireta. Bem similar, tá? Mudando, é claro, a transitividade do verbo e o tipo de complemento, sendo um direto e o outro indireto. Bom, beleza. Eu acho que estamos ok. Bom, temos o quarto tipo. Quarto tipo vai receber o nome de completiva nominal. A completiva nominal é quando, tá? Aquela oração funciona como um complemento nominal de uma palavra, de um nome da oração principal. Meu amor, conversa comigo. Eu já te expliquei isso. Quando eu falo nome, eu estou falando de substantivo, eu estou falando de adjetivo, eu estou falando de qualquer coisa que não seja verbo. É fácil, não é muito tranquilo isso, tá? E inclusive eu vou ter que retomar essa ideia daqui a pouquinho com vocês. Então, o que ocorre com a completiva nominal, com o complemento nominal? Vamos pegar numa estrutura simples, tá? Primeiro, igual a gente está fazendo em todas as outras. Então, por exemplo, sentimos orgulho do seu comportamento. Sentimos orgulho. Quando eu falo do seu comportamento, isso está complementando a palavra orgulho, que é um nome. Então, isso é um complemento nominal. Ok. Se você não viu a aula também de complemento nominal, volta lá que nós temos essa aula também. Bom, e aí, tá? Agora vamos transformar isso numa estrutura de período composto. Nessa estrutura de período composto vai ficar sentimos orgulho de seu comportamento. Observa, agora eu tenho dois verbos, tá? Observa que eu vou ter uma oração que vai complementar a palavra orgulho, que é um nome. Então, ela vai receber o nome de completiva nominal. Mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. Muita gente fala assim, Lili, mas olha, a diferença entre completiva nominal e objetiva indireta, né? Assim, é muito parecido, né? Porque uma tem preposição, a outra também tem. São duas orações, sim. Só que a objetiva indireta complementa um verbo. Isso é muito importante você entender. A completiva nominal complementa um nome. E aí, filho, é partir para o abraço, porque você já entendeu. Sim, ambas têm preposição. Sim, ambas são oração. Sim, ambas vão ter uma função na frase. Só que uma complementa o verbo e a outra complementa o nome. Tá? Bom, a próxima, acho eu, gente, que esse vídeo tá enorme. Só acho. Mas enfim, vida que segue. Vamos lá. Ocorre que a próxima que a gente tem vai receber o nome de predicativa. A predicativa, ela vai funcionar como se fosse um predicativo do objeto. Helena, o que é um predicativo objeto? Olha, dentro da sintaxe, um predicativo... Do objeto não. Mentira, tô toda errada. Ai, senhor, ignora. Calma, voltando. A predicativa... vai funcionar como se fosse um predicativo do sujeito. Perdão, é do sujeito.
Observe o que é predicativo do sujeito. Predicativo, na sintaxe, é como se fosse uma espécie de caracterização do sujeito. Liliane, na morfologia a gente chamaria de adjetivo? Sim, só que relativo ao sujeito, tá? Bom, ela é muito tranquila. Vamos analisar que ela é muito fácil porque o verbo ser obrigatoriamente tem que estar presente nela, tá? Então observa, nosso desejo era que ele fosse feliz. Nosso desejo era que ele fosse feliz. Observa, nosso desejo é a primeira oração, chamada de oração principal. Nosso desejo era, Nosso desejo era, seria a oração principal. Ok, observa que o verbo dessa oração principal é o verbo ser, Que ele fosse feliz, tá? Está relacionado ao sujeito ele. Então ela funciona como predicativa, ok? Bom, e a última, a mais simples de todas, pelo menos eu julgo mais simples, recebe o nome de apositiva. Ela vai funcionar como um aposto. Seguinte, eu costumo falar que aqui em Minas, a gente que é mineiro, a gente conversa muito por aposto, principalmente se você mora no interior, tá? A gente conversa muito por aposto. Por quê? Porque a gente não basta, digamos assim, falar o nome da pessoa, a gente tem que dar até o CPF da pessoa. Por exemplo, assim, você conhece João? Vai você falar assim, que João, Aí a pessoa começa, João, menino que mora na rua tal, filho de Maria, que não sei o que. Esse tanto de João que mora não sei o que, são apostos. Ou seja, eles estão relacionados a esse sujeito que seria João. Seria uma explicação de quem é esse João. Beleza. Bom, sabendo disso, quer dizer que as subordinadas substantivas apositivas, elas vão ser exatamente isso aí. Quando uma oração explica o termo anterior, tá? Então, por exemplo, só desejo uma coisa, 2 pontos, que seja feliz. Observa que esse que seja feliz está explicando qual é essa coisa que eu te desejo. Qual é essa coisa que eu te desejo. Então, isso é um aposto, tá? Então, é uma positiva. Então, meu amor, olha, nessa videoaula que deve estar enorme, em que eu vou gastar toda a internet que a gente não tá tendo na época de coronavírus para postar, tá? Ela falou sobre o período composto por subordinação substantivas. Falamos sobre subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Tudo bem? Na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos pegar período composto por subordinação, adjetivas e adverbiais, tá bom? No mais, milhões, trilhões, quatrilhões de beijo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Muita paz para vocês, muita paz e até a próxima videoaula. Tchau, gente! Bilhões de beijos! Tchau!